Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Aqui o nosso propósito é alinhar a nossa oração com as promessas que Deus tem em Sua palavra para a nossa vida. Nós cremos firmemente que quando nós confessamos a palavra de Deus, nós vamos ao encontro das promessas que Ele tem para a nossa vida. E de fato é que a nossa oração precisa ser cheia de fé e de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa vida diante das orações que nós fazemos a Ele. Afinal de contas, Deus sabe tudo o que nós vamos falar, mas nós nem sempre sabemos qual a resposta que Deus tem para nos dar. E o caminho que nós escolhemos é orar a palavra de Deus, de maneira que nós nos aproximamos cada vez mais das respostas que Deus tem para nós. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo de oração e compartilhamento da palavra. Mas antes, como sempre, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal. Também que você curta aqui o vídeo para que aumente o engajamento dele e o YouTube distribua ele de uma forma mais eficiente. E também te peço que você deixe o seu comentário. E no comentário você pode deixar assim, mais um pedido de oração aí. Vai ser uma honra para nós poder servir você através das nossas orações. Você pode deixar também de onde você está assistindo esse vídeo, você pode dizer também o que está significando para você esses encontros aqui todos os dias. E quero também te encorajar a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E desde já eu vou dizer para você sobre o que nós vamos falar hoje aqui, para que você fique encorajado ainda mais de já compartilhar esse vídeo para as pessoas que você conhece. O tema do nosso vídeo hoje está relacionado com o mundo espiritual. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o mundo das trevas. De fato, existe um mal. Este mal tem nome. São os demônios, são espíritos malignos que estão no mundo espiritual agindo, e Deus nos mostra o caminho de como nós podemos e precisamos lidar com isso. E o texto que fui direcionado pelo Espírito Santo a compartilhar com vocês está aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Esse texto é um texto que vai ser encontrado também no Evangelho de Mateus e vai ser encontrado também no Evangelho segundo Lucas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Então, o texto ele fala da seguinte forma, acompanhe comigo a palavra de Deus. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou:
Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Esse texto nos ensina muitas coisas, mas eu quero me ater a alguns pequenos detalhes que, de tal maneira, não são tão pequenos assim no significado e na sua importância. O primeiro que eu quero chamar a atenção é que existe um mundo espiritual e nós não podemos negligenciar o mundo espiritual. Existe um mundo de espíritos caídos, demônios, espíritos maus, espíritos das trevas. Esses espíritos, eles não são pessoas desencarnadas que praticam o mal com suas almas perdidas pelo mundo. De forma alguma. A Bíblia nos ensina, e a Bíblia é clara, de que esses espíritos são anjos que se rebelaram contra Deus nas regiões celestiais e foram condenados eternamente e estão aí por um tempo ainda, vagando pela terra, vagando pelas regiões espirituais, até o dia do juízo de Deus se completar sobre eles. Haverá esse tempo, e nesse tempo todos eles serão lançados no inferno, e o inferno lançado no lago de fogo e enxofre por uma eternidade. Mas é importante nós sabermos que existe sim um mal, e nós precisamos de discernimento espiritual para entendermos quando a ação maligna desses espíritos está acontecendo. Precisamos entender. E a parte central de todo esse texto está relacionado à nossa fé. Precisamos ter fé para lidar com o mundo espiritual. Durante todo o momento em que Jesus se relacionou com essa situação, ele demonstrou para todos que estavam ali presentes e para nós que a fé é necessária para que nós possamos lidar com o mundo espiritual. Mas não somente a fé em si mesmo, ou a fé em algum método específico, ou a fé em algum tipo de palavra mágica, ou a fé em algum tipo de ritual. Não. A fé em Deus através de Cristo Jesus, que nos dá autoridade contra os espíritos malignos. Então, quando nós colocamos o nosso temor diante de Deus, usamos a nossa fé, nós podemos sim lidar com autoridade contra espíritos malignos do mal e que vivem atormentando a vida de muitas pessoas. É muito importante que nós entendamos que não é parte da nossa força, não é parte do nosso esforço de sermos melhores ou piores do que alguém, mas é entendermos a fé e quem nós somos em Deus para exercer autoridade contra o mal. Nesse caso, esse demônio, esse espírito maligno, ele atormentava a vida desse jovem, atormentava toda aquela família e trazia sobre ele uma doença. Ele era mudo, ele era surdo, ele estava endemoninhado e foi necessário que Jesus o libertasse. E Jesus aponta para os seus discípulos dizendo: por que faltou fé em vocês? E chamou todos ali de geração incrédula. Aquele grupo de fariseus, mais os discípulos, talvez estivessem discutindo acerca de métodos, discutindo acerca de qual era a melhor maneira, qual era o jeito certo de exercer aquele trabalho de libertação naquele jovem. E se perderam nessa discussão e não puderam ajudar aquele homem que estava angustiado com seu filho. A mesma coisa acontece conosco nos tempos de hoje. Muitas vezes nós estamos lidando com situações que vai além daquilo que nós podemos compreender.
É o mundo espiritual que gira ao nosso redor. E nós precisamos nos posicionar e usar de nossa fé e de autoridade e de conhecimento da palavra de Deus para lidarmos com essas circunstâncias. Sim, Jesus nos dá uma grande lição e nos dá também o caminho, a chave para que a gente possa lidar com situações como essa. É o exercício da nossa fé em Deus, através de Cristo Jesus, que nos dá autoridade contra todo espírito maligno. Então eu quero te encorajar hoje a que você se levante com fé, entregue a sua vida a Cristo, se posicione nas mãos do Senhor Jesus Cristo e não temas o mundo espiritual. Ele é real, ele existe, ele está aí, mas não é para que nós venhamos ter medo do inimigo, porque o medo, por si só, já é uma estratégia maligna para que nós não enfrentemos o mal. E muitas pessoas vão dizer, isso não existe, vão negar a existência do mundo espiritual e dos espíritos malignos. Mas, na verdade, é uma maneira que as pessoas têm de fugir e de não enfrentar uma situação tão real e verdadeira. Mas o nosso Deus não nos deixa desamparados. O Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias na nossa vida e Ele vai certamente te dar discernimento espiritual quando for necessário para que você saiba lidar com situações adversas, para que você erga sua voz e para que você veja as pessoas sendo libertas ao seu redor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor cada pessoa que nessa hora recebe essa mensagem. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha gerar no coração de cada um aqui entendimento, venha gerar fé, venha gerar, Pai, compreensão acerca do mundo espiritual. E eu peço que o Senhor venha derramar sobre as pessoas que recebem este vídeo o dom, Pai, do discernimento espiritual, para que possam, Pai, exercer com autoridade a fé no Senhor Jesus e declarar contra todo mal que ele não prevalecerá. Por isso eu peço também ao Senhor que vá ao encontro de cada pessoa agora, Pai, que está recebendo essa mensagem e que tem vivenciado problemas que ninguém consegue resolver, situações que ninguém tem resposta, problemas que os médicos não resolvem, problemas, Pai, que já bateram em tantas portas e não conseguem resolver, já gastaram recursos e não conseguiram resolver. Por isso eu peço, Senhor, repreenda, ó Deus, todo o mal, todo espírito maligno, toda a obra das trevas, Pai, feita contra a vida de qualquer pessoa que assiste esse vídeo, que o Senhor venha trazer libertação. Toda palavra contrária, toda invocação das trevas contra a vida de cada pessoa que recebe esta mensagem aqui, que o Senhor venha anular todo o mal, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer libertação. Cada casa que recebe essa mensagem agora, eu peço a visitação dos teus anjos, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, libertação nessas casas, que a pessoa que ouve esse vídeo, Pai, que recebe essa mensagem, ó Deus, que tem na sua vida ou na vida de um ente querido, uma situação espiritual não resolvida, eu peço a visitação do Senhor neste dia, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo o seu milagre e especialmente eu peço que a tua presença seja manifesta sobre a vida e com a vida de cada pessoa que recebe esta oração, para que todos saibam que o Senhor continua realizando sinais e maravilhas, para que todos saibam que o mundo espiritual ele é real, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. E nós nos sujeitamos ao Senhor, resistimos ao mal, o mal fugirá de nós. E nós confiadamente glorificamos o teu nome, porque estamos certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso Deus.
Que Deus abençoe o seu dia, a sua caminhada. Tudo que você colocar as mãos nesse dia será abençoado. Todo mal está batendo em retirada da frente do seu caminho. E que você vai ter um dia cheio de boas notícias, cheio da presença de Deus. E nós continuamos aqui a nossa proposta, como sempre, confiantes, cheios de fé e expectativa, orando a palavra de Deus.